Olá pessoal, saudações do crente docente, eu sou o professor André e hoje estudaremos a revista de número 64 da série Lições da Palavra de Deus sob o tema Ministério Profético, sua importância e contemporaneidade, da editora Central Gospel, primorosamente elaborada pelo pastor Jarmuth Jordão. Jarmuth Jordão é pastor e escritor há mais de 20 anos e, além de teólogo, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é pastor da ADVEC Curitiba, Paraná. A lição de hoje é a lição de número 13, intitulada A Contemporaneidade do Ministério Profético. E já aproveito este momento para pedir que você divulgue o trabalho do crente docente e compartilhe esta aula para que o conteúdo ministrado aqui alcance mais vidas. Também peço que você se inscreva no nosso canal de YouTube, deixe seu like, acione o sininho de notificações para receber as nossas novidades. Desde já, agradeço sua audiência e que você seja abençoado pelo conteúdo que será exposto nesta aula. O texto bíblico básico desta lição está localizado no 2º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, do 1º ao 4º verso, incluindo os versos de 12 a 18. O texto áureo está em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esta passagem enfatiza que o Senhor é quem realiza o chamado por meio de seu povo. Alguns serão chamados para liderar a igreja, outros para profetizar, predizer, anunciar o evangelho, outros para fazer a colheita, outros para cuidar das ovelhas, e ainda há aqueles que têm o ministério de ensinar a palavra ao corpo de Cristo, onde muitas famílias de escritos e versões bíblicas tratam este ministério como um ministério especial. Os dons de Cristo, eles são concedidos às pessoas na igreja cuja sua principal missão é anunciar o evangelho. Ou seja, os dons são concedidos àqueles que são parte da igreja de Cristo e estão dispostos a realizar a obra do Senhor. E, bem, pessoal, os objetivos dessa lição são 3. O primeiro é saber que a igreja atual é a continuação da igreja apostólica com as mesmas características e prerrogativas espirituais. Segundo objetivo, identificar as correntes de interpretação bíblica a respeito da contemporaneidade dos dons espirituais. E o terceiro objetivo, explicar algumas razões por que os profetas são necessários na igreja de hoje. Bem, hoje a igreja ela vive o período chamado dispensação da graça, em que vigoram as leis de Cristo e ficam para trás as leis de Moisés. Da lei de Moisés perduraram apenas as leis morais e espirituais, que estão confirmadas no Novo Testamento. Nós, como cristãos, representamos a continuação da Igreja Apostólica, que recebeu o Espírito Santo e aguarda a segunda vinda do nosso Redentor, que é Jesus Cristo. O conteúdo da origem do profetismo em Israel fornece um firme fundamento para a compreensão da verdadeira natureza da profecia e como ela se manifesta, na história subsequente até os dias de hoje. Essa compreensão ela encontra relevante elucidação em várias passagens fundamentais acerca do arcabouço profético no Velho Testamento. Esse antecedente do Antigo Pacto é fundamental para uma apreciação do papel do profetismo no Novo Pacto, refletindo nas percepções e ações da igreja de hoje. Na seção 1, o fim da era apostólica,
pastor Jarmuth nos traz duas correntes de interpretação bíblica a respeito da contemporaneidade dos dons espirituais. A primeira são os cessacionistas e a segunda são os continuistas, ou também conhecidos como não cessacionistas. Os primeiros não creem na continuidade dos dons espirituais, afirmando que esses dons ficaram restritos ao período da igreja primitiva até o fechamento do cânon. Segundo eles, segundo essa perspectiva, a coleção de alocuções inspiradas e autoritativas de Deus chegou à sua conclusão. De maneira resumida, os cessacionistas defendem que os dons espirituais não são mais distribuídos pelo Espírito Santo, pois tinham a função restrita de autenticar o Novo Testamento, sendo restritos ao momento histórico que vai até o fechamento do cânon. As igrejas de fé reformada defendem majoritariamente essa posição interpretativa, embora algumas denominações das igrejas históricas andem na contramão disso. Já os continuistas, ou também chamados não cessacionistas, creem na continuidade dos dons espirituais, defendendo que todos os dons do Espírito manifestos na igreja primitiva continuam existindo até hoje nas nossas igrejas e são extremamente necessários para a igreja atual. Os continuistas, eles acreditam que os dons espirituais perdurarão até a volta de Jesus Cristo, cobrindo completamente todas as eras da igreja cristã. As igrejas da vertente pentecostal são as grandes representantes dessa corrente de interpretação. Essa básica distinção, pessoal, entre as diferentes correntes de interpretação nos ajuda a compreender as diferentes linhas doutrinárias praticadas e encontradas nas abordagens teológicas das igrejas contemporâneas, ampliando ainda mais o nosso horizonte de entendimento e discernimento espiritual. Isso contribui para que identifiquemos teologias como a de cunho liberal, ou teologias chamadas de teologias pop, que assassinam o real significado da Escritura, negando sua única verdade e relativizando o que é absoluto, que é a palavra de Deus. A subseção 1.1 fala da continuação dos Atos dos Apóstolos. Nós devemos ressaltar que o agir de Cristo na vida dos crentes não ficou reduzido àqueles da igreja primitiva. Ele continua agindo em nossas vidas ainda hoje. Da mesma forma que o Espírito Santo distribuiu dons espirituais e capacitou os membros da igreja primitiva, ele ainda continua nos capacitando e nos lapidando para cumprirmos o seu ministério na terra nos dias atuais. É importante ressaltar que todas as necessidades do povo de Deus são respondidas de forma mais plena quando a igreja segue sistematicamente as prescrições da Bíblia. A manifestação dos dons, pessoal, não anula a necessidade da capacidade inteligível de conhecer a palavra de Deus. A manifestação dos dons é a materialidade da própria palavra de Deus, absolutamente confiável em cada sílaba. Os argumentos em favor da não continuidade dos dons se apoiam em um terreno movediço e insustentável, que não suportam o peso das asseverações do texto bíblico. A partir disso, quero aqui pontuar 3 evidências. Primeira, os dons do Espírito de Deus na natureza e na providência divina não se encerraram. Simplesmente dizer que os dons cessaram porque atingiram o seu alvo em um momento histórico específico não significa que Deus parou de manifestar seus atributos por meio daqueles que executam sua obra. Notoriamente em nosso tempo, os céus continuam a declarar a glória de Deus e o firmamento a manifestar as obras de suas mãos, como registrado no Salmo 19, verso 1. O Senhor ainda tem
o Senhor ainda torna conhecido o seu poder e divindade por meio das suas ações milagrosas, por meio de maravilhas e principalmente da sua misericórdia. Muitas lições ainda podem ser aprendidas acerca do caráter de Deus em sua justiça e misericórdia pela observação da manifestação dos dons nessa terra. Segunda evidência, Deus não cessou de comunicar-se por meio das Escrituras. O texto sagrado é a fonte de registro da manifestação dos dons. Deus não parou de falar e de comunicar-se com os homens, de falar conosco por meio das Escrituras sagradas. O Espírito de Deus continua a iluminar as verdades da Bíblia para que o coração e mentes humanas possam entender e crer nos dons espirituais. Afirmar que os dons não mais ocorrem significa dizer que Deus não mais comunga e se comunica com seu povo, que não fala mais conosco nos dias de hoje, o que não é uma verdade. Por meio da obra do Espírito no coração dos homens, milhões de pessoas por todo o mundo, diariamente, são alcançadas e chegam a uma melhor compreensão da verdade de Deus. Constantemente Jesus está conduzindo crianças, homens, mulheres, a uma mais profunda compreensão dos dons espirituais e das verdades da palavra de Deus. Terceira e última evidência, ainda há distribuição de dons e comunicações inspiradas, além daquelas encontradas na Bíblia. Muitas denominações têm ensinado que a manifestação dos dons já passaram, já cessaram. Isso foi enraizado na mente de milhões de cristãos evangélicos, mas não tem absolutamente uma base de verdade nas Escrituras. Desde o tempo de Jesus Cristo, milagres aconteceram, estão acontecendo e continuarão a acontecer até que o nosso Senhor retorne, então milagres não sejam mais necessários. Em Malaquias, 3º capítulo, 6º verso, parte A, está escrito assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13, 8º versículo diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que Jesus fez junto ao mar da Galileia, ele ainda pode fazer hoje. Em Marcos 16, versos 17 e 18 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Gente, Deus ainda age por meio dos dons e ministérios, assim como distribuiu e capacitou a igreja primitiva. A subseção 1.2 fala que o Novo Testamento não estabeleceu o fim dos dons. Bem, Deus nos deu dons espirituais para diferentes propósitos. Eles foram dados para a perfeição dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. A manifestação dos dons representa a presença de Deus, a presença do Senhor na terra. O Novo Testamento não estabeleceu o fim dos dons por meio do Espírito Santo. Como o Espírito Santo é aquele que mostra ou manifesta a presença de Deus no mundo, não é de surpreender que Paulo possa chamar os dons espirituais de manifestação do Espírito, como está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Quando os dons espirituais estão ativos, é uma indicação da presença do Espírito de Deus na sua igreja. Alguns cessacionistas mencionam o texto de 1 Coríntios 13, verso 8, buscando provar, entre aspas, o fim das profecias. O texto diz o seguinte: havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. A frase aqui, havendo ciência desaparecerá, demonstra que Paulo não está se referindo ao nosso tempo. Os próximos 2 versículos, o 9 e o 10, são ainda mais esclarecedores. Dizem assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos.
Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Esses dois versículos indicam que na segunda vinda de Jesus, a igreja entrará em um novo tempo, em que o perfeito será estabelecido e o imperfeito não existirá mais, uma vez que hoje em parte conhecemos e em parte profetizamos. Enquanto isso, o Espírito Santo continua agindo na igreja, exatamente da mesma forma narrada pelo livro de Atos, em que a igreja continua a profetizar em parte. A seção 2, intitulada Profetas na Dispensação da Igreja, trata do derramamento do Espírito Santo ocorrido na festa de Pentecostes, narrada pelo segundo capítulo de Atos. Este derramamento do Espírito culminou com os dons de falar em outras línguas e profetizar. Isso pode ser observado em Atos 19, do 1º ao 6º verso, quando Paulo chega a Éfeso, tendo passado pelas regiões mais altas, referindo-se às regiões montanhosas da Frígia, passando pela Ásia. Na subseção 2.1, o pastor Jarmuth evidencia que os apóstolos de Cristo são os novos profetas, pois receberam a mesma capacitação do Espírito dada aos profetas do Antigo Testamento. Em Efésios, capítulo 2, verso 20, Paulo destaca que apóstolos e profetas estão ombro a ombro na missão importante de edificação da fé que estava sendo construída em Éfeso, como está no 4º capítulo de Efésios, verso 11, como também em outras igrejas. A formação da boa base garantiria, na perspectiva paulina, um fundamento teológico reto e estável. Na subseção 2.2, na igreja havia profetas. Como registrado em Atos 13, verso 1, alguns homens da igreja, naquela época, eram reconhecidos como profetas. O livro de Atos narra que este era um ministério muito ativo na igreja. Atos fala de um grupo de profetas vindos de Jerusalém para Antioquia, citando o nome de Ágabo, onde está em Atos 11, 27 e 28. Profetas cristãos também são mencionados em outros lugares de Atos, como em Atos 15, 32 e Atos 21, verso 9. Às vezes, as profecias trazidas pelos profetas prediziam o futuro, como é o caso de Ágabo. Atos 21, verso 4, do 10º ao verso 11. O escritor do livro de Atos também fala de dois líderes que viajaram com Paulo e Barnabé. São Judas e Silas. Está localizado em Atos 15, 22. Mais à frente, Lucas diz que esses dois homens eram profetas e nessa condição encorajavam e exortavam os novos crentes a perseverarem na fé, fortalecendo os irmãos, como está registrado em Atos 15, 32. Veja que eles não eram membros comuns de uma igreja local que eventualmente profetizavam. Eles ocupavam posições de liderança e viajavam com os apóstolos. E durante essas viagens, claramente exerciam o ministério como profetas. A terceira seção da lição carrega uma questão. Por que profetas são necessários hoje? Uma das principais justificativas é que as palavras proféticas trazem revigor espiritual e encorajam os crentes em nossas igrejas. O conteúdo da mensagem nos traz uma revelação da parte de Deus, indicando a aplicação prática em nossas vidas e em nosso meio social. Ela liga uma necessidade a uma solução. As palavras proféticas não têm uma função exclusivamente preditiva. Elas servem para comunicar o conhecimento de Deus e nos ligar à cultura dos céus. A subseção 3.1 trata dos propósitos de Deus. Por meio das Escrituras, vemos Deus dirigindo tudo o que acontece na história de Israel e na história do universo. Para nós cristãos, isso deve ser uma obviedade, já que Ele é a verdade histórica e o sentido literal do conteúdo bíblico. Ele sempre esteve e estará no controle de todas as coisas. Nele tudo começa e tudo se acaba, pois dele, por ele
e para ele foram feitas todas as coisas. Deus ainda usa pessoas para comunicar seus propósitos. Homens e mulheres são canais da palavra para a humanidade. Da mesma maneira, Deus continua ouvindo as nossas orações, convencendo do pecado e esperando mudanças e transformações do seu povo. Por isso, os profetas ainda são tão necessários nos tempos de hoje, pois onde não há palavra profética, o caos se estabelecerá. O Evangelho precisa ser pregado e levar as boas novas ao mundo. A palavra aponta o caminho reto e a presença do Espírito Santo opera por meio dos dons e ministérios. Isso demonstra que os planos de Deus, os planos divinos, eles estão em andamento e não cessaram, como está em Jeremias 29, versos 11 e 13. O pastor Jarmuth aponta na subseção 3.2 que os dons proféticos, né, e os profetas são necessários ainda hoje por causa da sociedade. Os verdadeiros profetas olham além dos muros do templo, percebendo a ação de Deus além do santuário. Os profetas conseguem identificar problemas e urgências latentes em sua comunidade. A ação dos profetas contemporâneos deve extrapolar a visão religiosa estrita, pois nosso Deus é vivo e o nosso Deus é atualizado. Ele capacita profetas para se envolverem e atuarem em diferentes camadas e frentes da nossa sociedade. A nossa realidade social clama por profetas que falem e atuem com autoridade divina, compromissados com a palavra de Deus. Os profetas de hoje são a voz de quem não tem voz, e ao mesmo tempo são a voz de Deus, como está em Isaías, no 10º capítulo, do 1º ao 4º verso. Na subseção 3.3, a resposta por que os profetas ainda existem e são necessários hoje é por causa da igreja, né? Que Deus continua trabalhando. Jesus disse em João capítulo 5, verso 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa palavra nos mostra que Deus continua nos amando, Ele continua trabalhando na igreja e por meio dela busca alcançar os perdidos e desacreditados. Esta é a principal razão da permanência dos dons na igreja de hoje. Eles fazem parte do propósito de Deus e são parte fundamental do plano divino nestes últimos dias. O exercício dos dons depende da revelação de Deus. Todavia, a genuína palavra de Deus pode ser corrompida pelos fatores do erro humano. Por isso, o povo de Deus não pode falhar no conhecimento da palavra de Deus. Por isso, a importância de nos debruçarmos e estudarmos profundamente as Escrituras. O que caracteriza a obra do profeta é a expressão da própria palavra de Deus ao seu povo. No entanto, devemos ficar atentos àqueles que tentam usurpar a posição de profeta. Isso pode fazer com que a enunciação da mensagem profética se torne imperfeita pela corrupção do instrumento humano. A voz de Deus sempre é comprovada quando há compatibilidade com as Escrituras. Então, em linhas gerais, hoje devemos ficar atentos se a significação do discurso de um profeta, com base no conhecimento revelacional, está sendo exposta por uma perspectiva puramente pessoal e não espiritual. Bem, já na última sessão, o pastor Jarmuth traz em sua conclusão uma citação de Provérbios 29:18, que diz assim: Dein Rasul Ipará An Deshomer Torá Asheru. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que aguarda a lei, esse é bem-aventurado. No hebraico, a passagem se corrompe assume o significado de se desvia, se perde, perece. Ou seja, está afastado de Deus. A ausência de profetas que realmente levem a palavra de Deus aos crentes e ignorantes
nos conduz aos piores quadros de corrupção e desvio moral. Não podemos restringir as operações do Espírito Santo de Deus à temporalidade da era apostólica. Devemos ficar atentos também às lentes distorcidas daqueles que interpretam o texto sagrado, ignorando a contemporaneidade dos dons. Os dons estão impregnados na prática da vida da igreja e de seus membros. Que fiquemos atentos ao que está em Romanos 11, 29. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês. Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa e aproveitem e coloquem nos comentários suas impressões, reflexões sobre a aula. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @crentedocente, no Facebook, facebook.com/crentedocente e no YouTube, youtube.com/crentedocente. Até a próxima aula. Deus te abençoe.